O 2 de julho pode até parecer um dia normal, mas para os baianos, como eu, ele tem um significado especial. Mas deveria ter também para o Brasil todo, segundo historiadores. Isso porque foi nesta mesma data, em 1823, que aconteceu a independência do Brasil na Bahia. Mas por que essa data é tão importante assim para a história brasileira? Fica aqui no vídeo que a CNN explica. Nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no primeiro. A Bahia tem uma importância tremenda na história do Brasil, antes mesmo da gente se compreender como um país. Pedro Álvares Cabral avistou o Monte Pascoal, que fica no sul da Bahia, em Porto Seguro. Salvador, fundada em 1549, foi a primeira capital do Brasil. Isso sem falar que a Bahia é lar de grandes nomes da cultura brasileira, como Castro Alves, Gregório de Matos, Jorge Amado, Dorival Caymmi, Caetano Veloso, Ivete Sangalo e por aí vai, a lista é longa. Mas foi há pouco mais de 200 anos que o Brasil pôde realmente virar Brasil por causa da Bahia. O 2 de julho é um marco. Sem a independência da Bahia, nós não teríamos a independência do Brasil e muito menos a manutenção do nosso território. Voltando na história, os ânimos estavam exaltados no final do século XVIII e início do século XIX, em meio a revoltas populares, guerras napoleônicas e processos de independência nas Américas. No entanto, o processo de independência do Brasil se intensificou, de acordo com os historiadores, em 1820, com a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, que, dentre várias outras coisas, buscou reverter a autonomia que o Brasil tinha ganhado com a chegada da família real em 1808, fugida de Napoleão Bonaparte. A Bahia, que naquele momento era a terceira maior província do país e tem uma posição geográfica estratégica, claro, não ficou de fora dessa agitação. Vários políticos baianos têm críticas à família de Bragança e aplaudem essa Revolução Liberal do Porto, acreditando que ela vai limitar os poderes da família de Bragança, vai se criar uma constituinte, né, que o Império Português vai ter uma constituição pela primeira vez, e o fantástico é que se instaura um regime das cortes e essa burguesia portuguesa, ela chama deputados de várias partes do Império Português. E aí a Bahia envia deputados. Cipriano Barata vai para lá. Só que quando os políticos baianos eles chegam lá e eles participam dessa discussão, desse debate político que está acontecendo, eles percebem que vários membros da burguesia portuguesa têm uma outra intenção, que é o quê? Recolonizar o Brasil. Ou seja, retornar o exclusivo metropolitano ou o exclusivo colonial. Fechar os portos. Porque para eles era melhor. Se eles tivessem um monopólio, eles ganhariam no... Eu brinco, né? Eu falo, eles ganhariam no frete. Eles iam comprar e revender e comprar. E teria que sempre passar por eles. Então, quando esses políticos baianos percebem isso, eles percebem que eles vão ter que mudar a postura. E de que, para o Brasil, de fato, o melhor seria romper com Portugal nesse momento. E que a liderança de Dom Pedro I seria uma liderança interessante para unir diferentes projetos e para legitimar esse projeto novo de Brasil enquanto Estado Nacional Independente. E aí a gente vai ter políticos baianos querendo aderir ao projeto de Dom Pedro. Só que já era tarde, porque os portugueses, muito animados no início com o apoio da Bahia, tinham enviado tropas fiéis ao regime das cortes portuguesas para cá, para Salvador. A agitação na Bahia se agrava no início de 1822 com a nomeação do general Madeira de Melo para comandar as tropas lusitanas na então província e assim manter a região fiel a Portugal. Madeira de Melo agiu com muita violência, com muita truculência. Então a população ela lutou com o que ela tinha. Nós tivemos momentos aqui em que a população jogou pedra nos portugueses. Nós vamos encontrar batalhões liderados por indígenas, nós vamos encontrar grupos de arqueiros, né, que eram indígenas também. Então, pela primeira vez, tanto setores médios, urbanos, camponeses e de diferentes grupos indígenas, negros, livres, escravizados, homens, mulheres, se envolvem aglutinados em torno desse ideal, né, de lutar contra toda aquela violência, toda aquela intolerância que corria pelas ruas de Salvador e pela Bahia como um todo, desde a chegada do Madeira de Melo. Então tem um caráter popular. A nossa independência, ela é uma independência gestada pelo povo. O que é a independência da Bahia? Então, o 7 de setembro é o Grito do Ipiranga. Dom Pedro recebe a carta de Leopoldina, de Bonifácio, né, que já estava assinada, inclusive, desde 2 de setembro, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo. Ele estava voltando de São Paulo para Rio de Janeiro. E de lá, 7 de setembro de 1822,
até 2 de julho de 1823, a Bahia está em guerra. A Bahia foi o principal palco das chamadas Guerras de Independência. Inclusive, foi lá onde o conflito durou mais tempo, cerca de 1 ano e 5 meses, que mobilizou o maior contingente de pessoas, contando com a participação de segmentos populares. A gente tem do 1º de julho para o 2 de julho, da madrugada de 1º de julho para 2 de julho, a gente tem, finalmente, os portugueses desistindo de manter a Bahia sob seu domínio, né, Salvador, porque eles estavam vivendo um cerco. Salvador foi sitiada durante muito tempo, muitos meses. Tem um historiador, inclusive, que é o Biratã, ele já faleceu, grande professor, que ele falava que era a batalha da fome contra a doença, que o exército baiano era um exército negro, era um exército descalço, liderado por Labatu, que é um mercenário contratado por Dom Pedro I, mas que o exército português está sofrendo sítio há muito tempo, então está passando fome. Então você tinha a gangrena dos pés das pessoas que estavam ali lutando pela independência do Brasil, que eram escravizadas, contra a fome desses portugueses que estão sob vários ataques de baianos de uma forma geral. Quer dizer, esse processo de sítio à cidade de Salvador se organiza a partir do Recôncavo, por isso que Cachoeira, inclusive, se torna, né, anualmente capital da Bahia e tudo mais. Cachoeira tem um ponto central, porque as elites baianas, elas tinham fazendas no Recôncavo e casa em Salvador. Então eles saíram de Salvador, deixaram, né, as suas casas em Salvador e foram para suas fazendas, e das fazendas organizaram o cerco à cidade. Então, de 1º para 2 de julho é quando os portugueses desistem, é quando Madeira Melo foge, quando ele vai embora, depois de incêndio de embarcação, depois de múltiplas batalhas, depois da derrota de Portugal em Pirajá. Então, nasce o sol a 2 de julho, brilha mais que no 1º, é sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Quer dizer, todo o território agora é fiel, né, a esse novo projeto de Estado Nacional Independente, e a Bahia é o último território a expulsar Salvador, né, expulsar portugueses ainda fiéis ao regime das cortes. Então, com tiranos não combinam brasileiros corações, o hino da Bahia ele é uma homenagem à importância da Bahia, do 2 de julho, né, na independência da Bahia, a importância da Bahia na independência do Brasil. Como já falamos nesse vídeo, um grande ponto que marcou o processo de independência do Brasil na Bahia foi a participação popular, inclusive de mulheres que atuaram como verdadeiras heroínas. Foi o caso de figuras como Maria Quitéria, Joana Angélica e Maria Filipa. As mulheres foram fundamentais. Se a gente considerar uma menina, né? Porque Maria Quitéria era uma menina, né? No distrito aqui próximo à região de Feira de Santana. E ela pega a roupa do cunhado e se alistou como soldado Medeiros. E lutou e atirava muito bem e liderou um grupo, né? Foi descoberta. E mesmo tendo sido descoberta, ela era tão competente naquilo que ela fazia, que fizeram um uniforme para ela, ela vai ser condecorada por Dom Pedro I, e a família não aceita de volta. Veja a que ponto essa estrutura machista, e ela acaba morrendo meio que no anonimato. A Maria Filipa, até um tempo atrás, até 2018 mais ou menos, ainda se questionava sobre a existência dela, porque nós ainda não tínhamos uma documentação historiográfica que desse prova disso, o que já foi encontrado. Então, é uma mulher marisqueira, negra, da ilha de Itaparica, que luta, né, que garantiu, inclusive, que a Itaparica não fosse dominada pelos portugueses, né? Conseguiu, junto com outras mulheres marisqueiras, assim como ela, destruir navios, sabe? Lutou diretamente, assim, tipo, homem a homem, no caso, mulher e homem, contra a presença dos portugueses. Joana Angélica, as tropas do Madeira de Melo agiam com tamanha violência, com tamanha truculência, que eles ameaçavam naquele momento invadir o convento da Lapa. E fizeram isso. E quando ela se coloca ali para impedir que eles avançassem, ela foi morta com uma baioneta. Então, essas mulheres, elas se colocaram na linha de frente. Então, a independência da Bahia, ela é negra, indígena, feminina, popular e plural, bem a cara do nosso estado. Um dos momentos centrais do processo de independência do Brasil na Bahia foi a Batalha de Pirajá, que inclusive é rodeada de histórias. Uma delas é a do Corneteiro Lopes. As tropas portuguesas na cidade do Salvador e seu entorno eram mais numerosas do que as tropas brasileiras e tinham munições, canhões em número menor.
É muito mais fácil você já ter os canhões instalados, as armas instaladas, do que trazer, né? Trazer ou a cavalo, ou em carroças, ou nas costas. E o que é que acontece, então? Na hora que o comandante dá a ordem de prosseguir, certo, com madeira de mel, os brasileiros, vendo que os portugueses estavam em circunstâncias mais favoráveis, então pede ao corneteiro Luiz Lopes, toque a corneta para recolher. E o corneteiro Luiz Lopes, então, teria, entre aspas, errado o toque. Como diz a canção da banda Baiana System. Foi na batalha de Pirajá, quando o corneteiro tocou, o comandante mandou recuar, mas o corneteiro trocou. Pode avançar, o corneteiro trocou. Pode avançar. Através de arte, de poesia, de música, a gente fala de assuntos delicados e alcança muito mais gente, né? O corneteiro, ele passou para a história como um símbolo. Ele tem uma estátua dele no Rio de Janeiro, está nos livros didáticos, está nos documentos oficiais da Bahia ali da comemoração. Então foi mais ou menos isso, né? A gente utilizar desse personagem já conhecido com a história de músico para falar de outros e para chamar a atenção. Muita gente conhecia o corneteiro, mas não conhecia a Batalha de Pirajá. E aí, com a música, a gente conseguiu reinserir isso num contexto mais popular, né? Falar da Bahia, do nosso lugar, através de um personagem, através da música. Essa canção é importante porque ela traduz o que é o clima do ou tudo ou nada. Então, Luiz Lopes, nascido em Portugal, mas militava como baiano brasileiro, tocou o toque de cavalaria, avançar e degolar. Os portugueses ficaram apavorados, porque pensavam que haviam mais tropas do que eles estavam vendo, e bateram em retirada. Estudar o 2 de julho é entender que a independência do Brasil foi um processo construído por muitos braços, sejam eles de camadas mais altas ou de camadas mais baixas da sociedade, e por aí vai. A data tem um legado que deixou marcas profundas na história brasileira. Eu acho que o que fica como legado, para a gente pensar, né? Nós, enquanto sociedade brasileira hoje, o que o 2 de julho nos deixa? Ele nos deixa como herança essa esperança e esse protagonismo, essa capacidade de organização que a população tem. Quando a população ela se une em torno de um ideal, quando ela consegue compreender qual é o seu papel dentro da sociedade, quando ela consegue entender que é possível sim um projeto de sociedade mais autônomo, mais independente, mais plural, o 2 de julho deixa para a gente essa esperança de que se aquelas pessoas, com os recursos que elas tinham naquela época, naquele contexto, né, ainda na primeira metade do século XIX, elas foram capazes de fazer isso, de unir, ainda que pessoas de espectros tão diferentes foram capazes de se unir por um ideal, nós também somos.